Montana era um lugar de beleza selvagem, onde o céu parecia infinito e o vento carregava o cheiro de pinheiros e terra molhada. Era nesse cenário vasto e imponente que Ricker Webb, um menino de 4 anos com olhos curiosos e uma energia inesgotável, passava seus dias explorando o quintal de casa. Para ele, cada pedra, cada árvore e cada sombra era uma aventura à espera de ser descoberta. Naquela tarde, o sol começava a se esconder atrás das montanhas, tingindo o céu de tons alaranjados e roxos. Ricker brincava perto da cerca que separava o quintal da floresta, imaginando ser um explorador em uma missão secreta. Seus pais estavam dentro de casa, ocupados com as tarefas do dia a dia, confiantes de que ele estava seguro. Mas, em um piscar de olhos, Ricker desapareceu. A princípio, sua mãe, Sarah, não se alarmou. "Ricker, onde você está?" chamou saindo na varanda. Quando não houve resposta, seu coração começou a acelerar. Ela correu para o quintal, revirando cada canto, cada arbusto, cada lugar onde ele poderia estar se escondendo. "Nada. John!" Ricker sumiu, gritou, chamando o marido. John saiu correndo da casa, os olhos escaneando a área. Juntos, chamaram o nome do filho, mas o único som que ouviam era o vento sussurrando entre as árvores. A vastidão do deserto, antes tão bela, agora parecia ameaçadora. A floresta densa e o terreno acidentado tornavam a busca quase impossível. Sarah sentiu um frio na espinha ao pensar no que poderia ter acontecido. Ricker era apenas uma criança, sozinha em um lugar tão hostil. Enquanto o sol desaparecia completamente, dando lugar à escuridão, a família se preparava para o que seria uma longa e angustiante noite. Ricker estava em algum lugar lá fora, e eles não descansariam até encontrá-lo. A notícia do desaparecimento de Ricker se espalhou rapidamente pela pequena comunidade de Montana. Vizinhos, amigos e até desconhecidos se uniram para ajudar na busca. Em questão de horas, o quintal dos Webb estava cheio de pessoas prontas para enfrentar o deserto. Equipes de resgate foram acionadas, e helicópteros começaram a sobrevoar a área. Cães farejadores percorriam o terreno, farejando cada centímetro em busca de um vestígio do menino. O clima, no entanto, não cooperava. O céu, antes claro, agora estava coberto por nuvens pesadas, e uma chuva fina começou a cair, tornando o solo escorregadio e a visibilidade ainda mais difícil. Sarah e John estavam desesperados. Sarah segurava uma foto de Ricker, mostrando-a a todos que passavam. Ele tem 4 anos, cabelos castanhos e estava usando uma camiseta azul, repetia, como um mantra. John, por sua vez, não parava de andar, revirando cada pedra, cada arbusto, na esperança de encontrar o filho. As horas passavam, e a esperança começava a se desvanecer. A floresta era vasta, e as chances de encontrar Ricker diminuíam a cada minuto. O frio da noite se aproximava, e todos sabiam que, se ele não fosse encontrado logo, as consequências poderiam ser terríveis. Enquanto isso, Ricker estava em algum lugar lá fora, sozinho e assustado. A chuva molhava suas roupas, e o vento cortante fazia seu pequeno corpo tremer. Ele tentava se manter forte, mas o medo era palpável. A busca continuava, incansável. Cada minuto era precioso, e ninguém estava disposto a desistir. Ricker precisava ser encontrado, e a comunidade faria de tudo para trazê-lo de volta. Ricker não sabia há quanto tempo estava sozinho. Tudo o que ele lembrava era de estar brincando perto da cerca e, de repente, se ver em um lugar estranho, cercado por árvores altas e sombras assustadoras. Ele chamou pela mãe, mas a única resposta foi o eco de sua própria voz. O frio da noite o atingiu como um golpe. Sua camiseta azul, agora encharcada pela chuva, grudava em seu corpo, e seus pequenos dedos estavam dormentes. Ele tentou se aquecer, esfregando os braços e encolhendo-se em uma bola, mas o vento parecia não dar trégua. A fome também começava a apertar. Ricker não comia desde o almoço, e seu estômago roncava de forma incômoda. Ele olhou ao redor, esperando encontrar algo que pudesse comer, mas só viu folhas secas e galhos retorcidos. O medo era constante. Cada som o fazia estremecer, o farfalhar das folhas, o uivo distante de um lobo, o estalo de um galho. Ricker tentou ser corajoso, como os heróis dos desenhos que assistia, mas as lágrimas escorriam sem que ele pudesse controlar. Em um momento de lucidez, ele decidiu se mover. Ficar parado não o levaria para casa. Ele se levantou, cambaleando, e começou a caminhar, tentando encontrar um lugar seguro. Foi então que ele avistou um galpão abandonado, meio escondido entre as árvores. Com o pouco de força que lhe restava, Ricker se arrastou até lá e se escondeu em um canto, envolto em sombras e silêncio.
Lá, ele esperou. Não sabia por quanto tempo, mas algo dentro dele dizia que alguém viria. Alguém o encontraria. O galpão abandonado estava silencioso, exceto pelo som da chuva batendo no telhado de zinco. Riquet estava encolhido em um canto, seus olhos fixos em um ponto distante, como se estivesse olhando para algo que só ele podia ver. Seu corpo tremia, mas sua expressão era estranhamente serena, quase vazia. Foi nesse estado que o voluntário o encontrou. Riquet, chamou o homem, a voz cheia de alívio e emoção. Ele se aproximou cuidadosamente, temendo assustar o menino. Está tudo bem, estamos aqui para te levar para casa. Riquet não reagiu. Seus olhos permaneceram fixos, distantes, como se estivessem além do galpão, além da floresta, além de tudo. O voluntário hesitou por um momento, perturbado pela expressão do menino. Ele já tinha visto aquele olhar antes, em fotografias de veteranos de guerra, mas nunca em uma criança. Enquanto isso, a notícia do resgate se espalhou rapidamente. Sarah e John correram em direção ao galpão, o coração batendo forte. Quando viram Riquet, a emoção tomou conta deles. Sarah caiu de joelhos ao lado do filho, abraçando com força, enquanto John segurava os dois, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Mas algo estava errado. Riquet não abraçou a mãe de volta. Ele não sorriu, não chorou, não disse uma palavra. Seus olhos continuavam vazios, distantes, como se parte dele ainda estivesse perdida na floresta. Os socorristas trocaram olhares preocupados. Eles sabiam que o resgate era apenas o primeiro passo. Riquet estava vivo, mas o que ele tinha vivido naqueles 2 dias deixaria marcas profundas. O olhar de 1000 jardas não era apenas uma expressão vazia, era uma janela para a alma de alguém que havia testemunhado algo além da compreensão humana. Essa expressão, imortalizada na pintura de Tom Lea, retratava um fuzileiro naval da Segunda Guerra Mundial com os olhos fixos no horizonte, distante, como se estivesse olhando para um abismo invisível. Era o olhar de quem havia visto demais. Para Riquet, o abismo era o deserto de Montana. Enquanto os médicos o examinavam no hospital, sua expressão continuava a mesma, distante, dissociada. Psicólogos explicaram que o olhar de 1000 jardas era uma forma de dissociação emocional, um mecanismo de defesa que a mente usava para proteger-se de traumas intensos. Era como se Riquet tivesse se desconectado da realidade para sobreviver àqueles 2 dias de solidão e medo. Sarah e John ouviam atentamente, tentando entender o que o filho havia passado. Eles sabiam que Riquet estava fisicamente seguro, mas sua mente ainda estava em algum lugar na floresta, presa naquela experiência traumática. A pintura de Tom Lea, criada em 1944, capturava a essência desse olhar. O fuzileiro naval retratado não estava apenas cansado, ele estava esgotado emocionalmente, sua mente ainda presa nos horrores da guerra. Riquet, embora apenas uma criança, compartilhava da mesma expressão. Seus olhos contavam uma história que ele ainda não conseguia verbalizar. Enquanto isso, a comunidade começava a refletir sobre o ocorrido. O olhar de 1000 jardas não era algo restrito a soldados ou adultos, era uma resposta universal ao trauma, uma linguagem silenciosa que transcendia idade, gênero e circunstância. No hospital, Riquet começou a receber os cuidados necessários. Fisicamente, ele estava desidratado e com alguns arranhões, mas nada que o tempo não pudesse curar. O verdadeiro desafio estava em sua mente. Psicólogos trabalharam com ele, tentando ajudá-lo a processar o trauma. Lentamente, Riquet começou a se reconectar com o mundo ao seu redor. Ele ainda não falava muito, mas seus olhos, antes vazios, agora mostravam lampejos de reconhecimento. Sarah e John estavam sempre ao seu lado, segurando sua mão, contando histórias e tentando trazê-lo de volta à realidade. Enquanto isso, a família refletia sobre o ocorrido. Sarah pensava em como algo tão simples quanto uma brincadeira no quintal poderia ter terminado em tragédia. John se culpava por não ter percebido que Riquet estava se afastando demais. Ambos sabiam, no entanto, que o passado não poderia ser mudado. O importante era o presente e o futuro. A comunidade também se uniu para apoiar a família. Vizinhos traziam refeições, amigos ofereciam ajuda e até mesmo estranhos mandavam mensagens de apoio. A história de Riquet havia tocado o coração de todos, lembrando-os da fragilidade da vida e da importância de cuidar uns dos outros. Riquet, aos poucos, começou a sorrir novamente. Era um sorriso tímido, quase imperceptível, mas era um sinal de que ele estava se recuperando. A família sabia que a jornada ainda era longa, mas estavam dispostos a enfrentá-la juntos. A história de Riquet Webb não era apenas sobre um menino perdido no deserto, era sobre a capacidade humana de superar adversidades e encontrar luz mesmo nos momentos mais sombrios.
Seu olhar de 1000 jardas serviu como um lembrete poderoso de que o trauma não escolhe vítimas. Ele pode afetar qualquer um, de crianças a soldados, de pais a estranhos. Enquanto Riquet continuava sua recuperação, sua família aprendeu a valorizar cada momento juntos. Eles entendiam que a vida era frágil e que o amor e o apoio eram os pilares que sustentavam tudo. A comunidade, por sua vez, tornou-se mais unida, mais atenta e mais compassiva. A história de Riquet havia deixado uma marca indelével em todos que a ouviram. O olhar de 1000 jardas não era apenas uma expressão de dor, era também um símbolo de resiliência. Riquet, assim como o fuzileiro naval da pintura de Tom Lehar, havia enfrentado o abismo e sobrevivido. Sua jornada era um testemunho da força do espírito humano e da importância de nunca subestimar o poder da cura. No final, a história de Riquet não terminava com tristeza, mas com esperança. Ele havia sido encontrado, não apenas no sentido físico, mas também emocional. E, enquanto ele continuava a reconstruir sua vida, sua história servia como um lembrete para todos. Não importa o quão escuro o caminho possa parecer, sempre há uma luz no fim do túnel.